Hoje a programação nossa é falar sobre os tumores que acometem a laringe. O que é a laringe? A laringe é o nosso órgão fonador. Ele faz parte da respiração e entra também na deglutição. Ele faz uma parte esfincteriana da deglutição. Portanto, a laringe é um dos órgãos muito acometido por tumores. E esses tumores, dependendo do local que eles aparecem na laringe, para estudo prático, a laringe é dividida em 3 andares. O andar mais inferior, chamado subglote, o médio glote e o superior supraglote. Dependendo aonde o tumor se inicia, onde ele se localiza, a sintomatologia vai ser diferente. Se ele aparece, por exemplo, na supraglote, o paciente não vai ter rouquidão de início, ele vai ter o quê? Dor de ouvido, um desconforto para engolir, uma sensação de alguma coisa enroscada na garganta. Se o tumor origina-se na glote, nas pregas vocais, então o paciente vai iniciar com rouquidão. E se ele aparece na subglote, ele que vai dar mais tardiamente o diagnóstico. E aí o diagnóstico vai ser uma falta de ar por estreitamento da traqueia, ali na região subglótica. Então, dependendo da localização, você vai ter os sintomas. Então, está sempre atento aos sintomas. Falta de ar, rouquidão, dificuldade e dor para engolir e aquelas dores de ouvido muito estranhas que você não consegue relacionar com nada e o paciente começa a queixar de dor de ouvido e vai peregrinando, procura aqui, procura ali e nunca acham nada no ouvido. Então, sempre levar em consideração a supraglote. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico de lesões é bastante simples, desde que o paciente procure um médico da especialidade. O que quer dizer isso? Ele precisa ser visto o órgão. E como que se vê? Através de um aparelho chamado laringoscópio. Ele pode ser um laringoscópio rígido ou um laringoscópio flexível, aquele que passa através do nariz. Com esse exame, de uma maneira muito fácil, muito simples, você consegue visualizar os 3 andares da laringe. Com isso, você faz o diagnóstico precocemente. Por que a importância do diagnóstico precoce? Porque o diagnóstico precoce é o que vai determinar se você vai ou não alcançar a curabilidade da sua doença. Quanto mais você atrasa, mais a doença avança, menor a chance de você se curar ou se livrar do mal. Portanto, apareceu uma dessas queixas que perdurou por mais de 4 semanas, procure um especialista em cabeça-pescoço ou um especialista em otorrinolaringologia, que são essas 2 especialidades capacitadas para fazer o exame de laringoscopia. Com relação ao tratamento, nós temos várias modalidades de tratamento de laringe. Em geral, você tem tratamento cirúrgico, tratamento radioterápico, tratamento combinados ou combinados, químio, rádio e químio, cirurgia e rádio. Você vai determinar o tratamento dependendo do que a gente chama de estadiamento. Quando você chega à doença, você vai classificar ela. Se o indivíduo a classificação que a gente usa é chamada TNM, que vai classificar considerando-se o tumor, a presença ou não de gânglios no pescoço e a presença ou não de doenças sistêmicas, chamadas metástases. Pode ser pulmonares, ósseas e por aí vai. Então, uma vez feito o estadiamento, quanto mais iniciar o tratamento, maior a chance de você curar. Tratamento cirúrgico é o tratamento que nós preferimos na laringe. É o tratamento que alcança a maior taxa de curabilidade. É o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico pode ser endoscópico, pode ser cirurgia aberta. Endoscópico significa pela boca, você não precisa fazer corte nenhum. Ou você faz cirurgias abertas, que você tem acesso transcervical para atingir a estrutura e resolver o problema. Ou você faz cirurgias parciais, cirurgias subtotais e até as cirurgias totais, que são as laringectomias radicais, laringectomias totais. Outras modalidades de tratamento, a radioterapia e a quimioterapia, que muitas vezes são feitos protocolos concomitantes, rádio e quimioterapia. Ok? Então, outras modalidades de tratamento estão em pesquisas, que existe a fototerapia dinâmica, a imunoterapia, existem outras modalidades em estudos, mas que não são aceitas assim como protocolos. Então, o protocolo é
cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Tão importante quanto tratar, o mais importante que tratar é prevenir. Como que se previne o câncer de laringe? Quando você vai estudar quais são os fatores que levam o indivíduo a desenvolver câncer de laringe. Quais são os fatores? É o tabagismo e o alcoolismo, tanto isolados quanto combinados. Se combinados, a incidência é muito maior. Tabagismo, alcoolismo e algumas profissões que trabalham com queima de materiais tipo fumaça, tipo indústrias químicas, em que o indivíduo inala substâncias conhecidas com poder de carcinogênese, esses indivíduos estão expostos a um risco maior de desenvolver doença.